Meus irmãos, que a graça, a paz e o amor de Cristo permaneça firme em vossos corações. Amém? Nós vamos hoje fazer algumas considerações a respeito de uma grande figura bíblica, um dos heróis da fé, que foi, no início de sua vida, por pura ignorância, apesar de ser um homem culto, ele estudou com Gamaliel, mas ele não tinha conhecimento e ele perseguia o povo de Deus, os cristãos, mas perseguia de forma ferrenha. Perseguindo o povo de Deus, estava perseguindo o próprio Deus. E Deus precisou intervir. Ele teve um encontro maravilhoso com Deus numa caminhada para Damasco. Eu estou me referindo a Paulo, o grande Paulo. E hoje nós vamos conhecer um aspecto de sua vida que foi narrada por Lucas, o médico Lucas, lá no livro de Atos. Lucas escreveu 2 livros, o livro de Lucas, propriamente dito, e o livro de Atos. E no capítulo 27, ele nos conta essa história, e é uma narrativa muito interessante, vale a pena a gente estudá-la, ouvi-la. Olha, Lucas narra no livro de Atos os acontecimentos extraordinários numa das viagens de Paulo. Paulo fez muitas viagens, só que esta viagem, especificamente, não foi uma viagem missionária. Paulo foi muito perseguido depois que ele se converteu. Então ele foi preso de forma errônea, por uma mera perseguição dos fariseus. Fariseu é aquele membro de uma seita que se achava os maiorais, eram como se fossem pessoas achegadas a Deus, e na verdade não eram. Era uma simples seita. Uma simples seita. Então nós podemos dizer, meus irmãos, que na nossa caminhada na Terra, nós estamos como se percorrendo um caminho cujo destino nós o escolhemos. Agora, se esse destino for aprovado por Deus, tudo irá maravilhosamente bem. Mas, do contrário, nós poderemos nos dar muito mal. Em segundo lugar, curiosamente, mesmo quando temos a aprovação de Deus nessa escolha, ainda assim nós poderemos ter percalços no caminho que serão suplantados por estarmos ao seu lado, como o que ocorreu com Paulo nesta viagem que nós vamos conhecer. Em terceiro lugar, nós podemos dizer ainda que tudo que possa acontecer no rumo de nossa viagem está no controle, no perfeito controle de Deus. Lendo as narrativas do capítulo 27 de Atos, vamos perceber que Paulo programou uma viagem a Roma, no instante em que decidiu recorrer a César por sua prisão injusta e sem nenhuma causa, porque foi, como eu disse, por pura perseguição dos fariseus. Eram membros de uma seita que ostentava grande santidade, que na verdade eles não a tinham. Aquela viagem era da aprovação de Deus, porquanto ele queria que Paulo testemunhasse dele em Roma, junto ao César. Tudo bem programado, tudo em ordem, mas de repente vieram ventos contrários e bem fortes. Assim é na nossa vida também, meus irmãos. Muitas vezes nós nos deparamos com tempestades para as quais devemos estar sempre prontos e preparados,
O navio em que Paulo estava chegou no lugar denominado de Bons Portos, situado na costa sul de Creta, que era uma simples baía. E lá não tinha hotéis luxuosos, nem abrigo para luxúria, diferentemente de outros portos, já naquela época, como os de Fênice, por exemplo. Paulo, que era bastante experiente, porque ele já tinha feito muitas viagens, ele aconselhou ao centurião que comandava a escolta, que havia outros prisioneiros que estavam naquele navio. No entanto, o centurião recusou por imposição do comandante. Moisés sabia que aquela época não era propícia para se viajar, em face do período de inverno, que era no mês de outubro. Por isso, os aconselhou a esperar mais alguns dias naquele porto. Por comparação, nós podemos dizer, meus irmãos, que os Bons Portos representam o lugar preparado por Deus para nós nos abrigarmos das intempéries ou tempestades da vida. Os tripulantes do navio sabiam que o porto de Fênice estava próximo, e lá eles poderiam dar vazão aos seus instintos pecaminosos. Este é o perigo, é o grande perigo. Esta é a oportunidade de escolha. Então eu perguntaria, qual o melhor? O abrigo seguro de Deus ou a oferta do diabo? Claro, ao escolher Fênice e rejeitar o lugar que Deus lhe preparou, vieram as consequências e os transtornos do naufrágio de alta periculosidade. Fênice, meus irmãos, traduz, infelizmente, a inclinação de muitos em fazerem a má escolha, que resulta em desastres, sofrimentos e morte. Eu me lembro bem de uma historiazinha que passou comigo. Eu, com meus 16 anos, me submeti a umas provas para a escola de aprendizes marinheiros que se situava na cidade do Recife, e quando estava aquela turma ali no auditório reunido, tinha um capelão militar da Marinha que estava fazendo uma palestra, e eu me lembro bem de uma frase muito significativa. Ele disse, se dirigindo àqueles jovens, meninos praticamente, não atravessem a ponte. A questão é não atravessar a ponte. Ele estava se referindo a uma ponte que fica do antigo do Recife tradicional para o velho Recife. Do outro lado da ponte tinha um lugar de prostituição. Havia uma casa grande, que de longe a gente vê a placa, né, dizendo Welcome to Chanticleer, o mundão do Recife. Então ali aqueles jovens que não conheciam a Deus, que não tinham temor de Deus, comumente iam para lá. Aqueles marinheiros jovens, aprendizes de marinheiro, e o resultado é que eles adoeciam, e eu entrava no antibiótico, e era um caso sério. Então, essa expressão daquele capelão ficou guardada comigo. Não atravessem a ponte. Mas este tem sido, infelizmente, o problema de muitas pessoas, até daqueles que estão, muitas vezes, no seio da igreja, através dos tempos, e muito mais nos dias de hoje. É que Fênice tem sido cada vez mais e ilusoriamente atrativo. Portanto, meus irmãos, procuremos nós ouvir a voz de Deus que está a nos exortar. Não saiam do lugar que eu reservei para vós. Fujam de Fênice, como Ló fugiu de Sodoma, mas sem olhar para trás. Por amor a Deus e a você mesmo, fuja de Fênice. Agora,
se você fez a opção pelos bons portos. No entanto, saia de perto daqueles que não querem lá permanecer, pois esta não é uma boa companhia. É como aquela frase, aquele provérbio que diz: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós vimos que o centurião optou por Fênix. Paulo ali não tinha outra opção, porque ele era prisioneiro, né? Era apenas um prisioneiro. Mas você, meu irmão, né, que está liberto pelo sangue de Jesus e pode optar livremente, então siga o conselho de Deus, fique nos bons portos, não sucumba jamais diante da tentação por essa má escolha. Não deu outra. E como previra Paulo, surgiu de repente uma espécie de tufão, chamada de Euroaquilano, como os navegadores chamam, que nada mais é do que um encontro de duas correntes fortíssimas, uma que vem do norte e outra que vem do sul. Uma fúria excepcional que deixou o navio à deriva. As coisas fugiram do controle. Fruto de quê? Da teimosia, da inconsequência do centurião e do comandante do navio. Aí não havia sol, não havia estrelas, né, nem lua, o mar revolto, tempestade. Amados, muitas vezes nós nos deparamos com tempos assim em nossa vida, em que estamos vivendo, parece que em trevas, parece que Deus nos abandonou, e estamos navegando em mares bravios e correntes impetuosas, como nos tempos presentes de morte e de ameaça de morte. Tempos de parar para refletir e de pedir o socorro de Deus, pois a quem mais poderemos recorrer? O tempo escureceu. Não havia bússola, não havia GPS naquela época. Ali, só um caminho: Jesus. É que no mar ou no deserto não há caminho para esses dois lugares. Só há, na verdade, um caminho, meus irmãos, que ainda hoje é o nosso caminho. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É de se imaginar, naturalmente, a aflição de que foi tomada aquela população do navio, que não era nada mais, nada menos do que 276 pessoas. Imagine a preocupação, portanto, do comandante se voltou totalmente naquele instante em preservar o seu patrimônio, que era a estrutura do navio, mesmo porque ele entendia que se o navio estivesse intacto, a priori, as pessoas também estariam absolutamente intactas. Então ele tomou 5 providências. Ele recolheu o barco salva-vidas, né? Recolheu a bordo. Depois ele cingiu o navio, ou seja, cingir o navio significava os mergulhadores passarem os cabos de aço por debaixo do casco até a proa, para preservar a estrutura do navio, para manter as tábuas unidas, evitando que elas se soltassem com a força do vento, né? Depois ele mandou arriar os aparelhos. Os aparelhos são as âncoras. Eles colocavam no fundo da terra para segurar o navio, para que ele não saísse da deriva, não ficasse jogando para lá e para cá. Depois jogaram a carga, uma parte da carga, e de igual modo os equipamentos. Isso de imediato já redundou em sérios prejuízos materiais. Esses prejuízos, no entanto, não era nada em relação à vida, às vidas que estavam ali em um número bem considerável. Embora, meus irmãos, a vida humana sem Deus nada valha, pois haverá apenas a morte. E o que nos importa, na verdade, é a salvação
das nossas almas, porque assim teremos o quê? Vida eterna. Aquela era a terceira noite da viagem ainda, que durou 14 dias. Em meio àquela confusão aflitiva em que todos estavam, surge a voz calma, sábia, serena e confiante do apóstolo Paulo, que assim afirmou a partir do versículo 21 em diante, né? Que eu vou textualizar porque é muito grande, quer dizer, eu vou dizer nas minhas palavras o que ele disse, para ganhar tempo, né? Ele disse, olha, deveriam vocês ter dado ouvido às minhas ponderações para se evitar tantas perdas. No entanto, eu vos admoesto de que tendes bom ânimo, porque a vida de todos será preservada. Só se perderá o navio. Esta noite, um anjo de Deus a quem eu sirvo me transmitiu essas palavras. Deus é meu Deus, a quem eu confio plenamente. Ele transmitiu essas palavras. Eu obedeço a Ele. Ele nos deu essa palavra de ânimo, de esperança, numa hora em que, uma hora como aquela, e ele arrematou, olha, Deus me afirmou que importa que eu compareça perante o César, e eis que Deus me deu todos os que estão navegando comigo. No entanto, é necessário que nós cheguemos a alguma ilha. Naquela embarcação, meus irmãos, haviam judaizantes que costumavam fazer jejum coletivo. E aquele era o mês de outubro, o mês de jejum. Então eles estavam com fome já até o 14º dia. Paulo, verificando isso, ele então exortou a todos daquele navio. Diga, olha, é necessário que vocês comam para fortalecer o corpo, pois vocês terão que se prevenir. Brevemente, todos nós teremos que nadar. Paulo estava plenamente confiante na palavra assegurada por Deus. Meus irmãos, nós temos 3 verbos e um substantivo importante para observarmos na nossa vida: conhecer, crer e obedecer. E o substantivo é a palavra. A palavra. Paulo estava se referindo à palavra de Deus. Então, se nós conhecermos a palavra de Deus, né, nós confiarmos na palavra de Deus e nós obedecermos a palavra de Deus, que é o substantivo, então essa palavra, ela pode não parecer, mas é realmente um substantivo, porque ela se materializa tranquilamente. Então, Deus assegurou essa palavra grandiosa. Ele deu para todos naquele navio. Meus irmãos, é fundamental, né? Fundamental nós crermos na palavra. A palavra é realmente o fundamento de tudo. Olha, em meio àquela terrível apreensão, nada poderia soar melhor do que a palavra de Deus, firme, suave, aconselhadora e garantindo a plena salvação. Tem de bom ânimo. Esta mesma palavra, Deus, através do seu Filho, há 2000 anos atrás, Ele nos assegurou, quando Ele nos disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras são reafirmadas ao longo de toda a Bíblia, através dos profetas e servos autênticos de Deus. Então, meus irmãos, façamos também nossa a expressão segura, por exemplo, de Davi, lá nos Salmos 121, 1 e 2, quando ele nos diz: elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus, do Senhor, que fez o céu e a terra. Nada mais há de seguro no céu e na terra, nessas duas dimensões que existem, do que
palavra de Deus. Creia nela, meus irmãos. Ela jamais voltará vazia. A palavra tem poder. Paulo assegurou, né? Ninguém morre. E nós, meus irmãos, nós, em nome de Jesus, poderemos fazer coro com ela, afirmando de igual modo, alto e bom som. Ninguém morre. Estamos vivos em plena pandemia. Estamos vivos e vamos continuar vivos. Segurem essa palavra. Este navio, meus irmãos, mesmo cheio de vírus, se afundar, mesmo afundando, mas nós que estamos, se nós estivermos dentro dele, jamais morreremos. Ora, se Deus garante, não há o que temer. Essa garantia Ele nos deu. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E se Ele nos garante, meus irmãos, creia, confie nele. O centurião não sabia da procedência de Paulo. Por isso ele não confiou nele. Porque, afinal de contas, Paulo era apenas um prisioneiro. Mas nós, meus irmãos, nós conhecemos Jesus, sabemos de suas origens. Não é? Isso já é motivo bastante para crermos nele. É importante crer na palavra de Deus, contida na Bíblia, ou transmitida pelos seus servos, por um servo seu. Sabe, meus irmãos, o mal de muita gente reside na falta de fé. Assim tem sido através dos tempos. Moisés confiou em Deus e foi vencedor. Olha, quando Deus emite sua palavra e você a ouve, quer seja através de um servo de Deus ou de um sonho, uma revelação, às vezes ela vem dentro do nosso cérebro. Se você a ouvir, então atenda de pronto sua voz, pule, dance, cante, porque a palavra é a transubstanciação do milagre, ou seja, a palavra já é o milagre. A palavra, quando se junta com a fé, transforma o verbo e se torna realidade, materializando o pedido, a vontade de quem invoca. Vejam, as pessoas que estavam naquele navio, junto com Paulo, chegaram ao seu destino. Uns nadando, outros se apoiando nas tábuas do navio que se despedaçou. Mas chegaram. O importante, meus irmãos, é chegar. Não importa o gigante, o euroaquilão, o vendaval, o vírus ou a pandemia. Porquanto, se tendes bom ânimo e firmeza, vos assegura o Senhor que lhe dará com certeza recompensa e vigor. Vale mais que as circunstâncias, é indescritível o seu valor. Distribui bênçãos em abundância a quem as pratica com fervor. Queres na vida ser forte, vitorioso, resiliente, caminhar firme para o norte, ter muita fibra, ser valente? Sempre na palavra creia, com muita fé e sem temor, pois é bendito quem as semeia com dedicação e fervor. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração muito boa. Deus Pai, Deus poderoso, nós estamos muito felizes nesse instante em que Tu nos enche de alegria, porquanto nós estamos com essa fé tremenda que Tu nos transmites, ó Deus, nos dando a entender de que se nós continuarmos firmes, com fé e contigo, ó Deus, nessa fé inabalável, nada haverá de nos acontecer, hoje e sempre. Não importa o momento pelo qual nós passamos, quer tenha pandemia, ou trovão, ou se nós estivermos numa tempestade ferrenha, num tufão, nada há de nos ocorrer, ó Deus. Uma vez que nós estamos contigo e assim vamos permanecer firmes,
Te agradecemos, ó Deus, o que tu tens segurado as nossas mãos, ó Deus, a fim de que nós não só sobremos no mar da vida, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.